Mas antes dos influenciadores digitais, nós já somos influenciadores na vida real. Todos nós influenciamos alguém e as pessoas também nos influenciam. Nós construímos a nossa personalidade, a nossa... Hoje nós vamos trazer esse tema que gera aí às vezes algumas polêmicas, porque as pessoas querem definir qual é o papel mais importante do líder. Eu acho interessante para que a gente dê uma ênfase maior a esses papéis. E a gente vai trazer aqui alguns deles. Vou dar aqui a minha opinião acerca do que eu acho mais relevante, o papel mais importante. Isso baseado na minha experiência de 20 anos de gestão. Então, vamos lá, vamos chegando, vamos entrando. Hoje eu coloquei lá no nosso canal do Telegram um tópico sobre o Quiet Quitting, que é um padrão comportamental aí que algumas pessoas estão aderindo de uma forma talvez até inconsciente, que é o seguinte: o time, o colaborador, faz apenas o combinado. Não é faz apenas, ele faz o combinado. Porém, nada menos, porém, nada mais. Lá no canal do Telegram eu coloquei uma reflexão. Se você quiser ver, dá uma olhada lá. Está lá em um dos meus favoritos do perfil do Instagram, onde diariamente nesse canal do Telegram eu coloco direcionamentos para auxiliar os gestores nesse objetivo de gerar maior produtividade dos seus times. Então, nesse contexto do Quiet Quitting, que em uma tradução para o português, em uma tradução mais literal, seria saída silenciosa ou uma despedida silenciosa, mas só que não trata, na verdade, não se trata de uma saída do emprego ou uma demissão, um pedido de demissão silencioso. Na verdade, trata-se desse comportamento de o colaborador, o membro do time, fazer o combinado, nada menos, nada mais. Então, a gente sabe que em alguns aspectos, em determinadas circunstâncias, as tendências que surgem, a gente não consegue realmente abolir as tendências, simplesmente dizer, não, essa tendência aqui, ela não é interessante e por isso ela não vai ficar. A gente realmente não consegue fazer isso. E aí tem várias linhas de entendimento a respeito disso, tem vários estudiosos aí, alguns, eu poderia citar aqui Durkheim, poderia citar o Jung, mas enfim, independente da nomenclatura que se dê, consciência social, inconsciente coletivo, independente da linha teórica, realmente existe algo que faz com que pessoas que, mesmo não estando próximas, mesmo não conversando, dialogando acerca de determinados comportamentos, esses comportamentos viram tendência e alguns grupos tendem realmente a ter um determinado comportamento. A gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, essa tendência aí que vem de uns meses para cá, de muitos profissionais pedirem demissão dos empregos. Então, não querendo aqui classificar como certo ou errado, a gente está falando a nível de tendência, e nesse sentido, essas tendências, nós como gestores, não temos realmente como impedir que esse movimento aconteça, que essas tendências aconteçam. O que a gente pode fazer é arranjar técnicas para que nós nos adaptemos a essas tendências. Então, muitos estão realmente aí aderindo a esse quit quieting, e nós precisamos dar um jeito nisso, precisamos dar um jeito no sentido de nos adaptarmos a esse tipo de situação. Porque, vejam bem, de certa forma, é ok a gente combinar algo para o time a nível de objetivo, a nível de metas, e isso ser cumprido. Nada menos, nada mais. Porém, quando esse nada mais acontece, isso pode, no longo prazo, no médio e longo prazo, gerar um sentimento de desmotivação no time, porque o time não vai se superar. E a gente precisa traçar estratégias, como eu falei lá no canal do Telegram, para que
esses membros do time entendam que fazer mais do que o combinado não significa ser explorado, mas significa a gente tem que auxiliá-los para que eles enxerguem que isso vai trazer uma satisfação pessoal. Por exemplo, no meu caso, eu estou gestor de um time, mas também tenho gestor. Então, quando um gestor me pede para eu fazer uma determinada atividade, eu procuro fazer aquela atividade e mais além, não é por ele. No meu caso, eu faço por mim, porque isso me proporciona motivação, propósito, identidade. Então, a gente sabe que não são todos que têm esse entendimento acerca disso, mas cabe aí a gente dar uma auxiliada, colaborar para que esse entendimento seja absorvido, porque é um entendimento interessante, é um entendimento que nos proporciona bem-estar, propósito, motivação. E assim como, aqui agora trazendo para o meu papel como colaborador, eu me sinto bem também quando um gestor meu me pede determinada atividade e eu faço aquela atividade e mais além do que ela, porque isso me traz propósitos, me faz sentir significado, ver um significado no que eu faço. Assim como isso acontece comigo, eu posso auxiliar os membros do meu time para que eles também, não de forma forçada, eles consigam absorver essa situação, essa reflexão de que eles fazendo mais do que o combinado não vai ser bom, não é só para mim nem para o time, vai ser bom para eles individualmente, não só para o grupo como elemento ali coletivo, mas o elemento individual, cada um por si, vai se sentir com mais propósito. E assim, eu posso falar bem na real com relação ao meu time, porque eles fazem realmente, os membros do meu time, eles fazem mais do que o combinado. Eles fazem mais do que o combinado e já faz um bom tempo. E eles sabem que isso é interessante porque nos traz um propósito realmente maior. E tanto é legal para eles como é legal para mim também ver essa satisfação neles em estarem fazendo mais do que o combinado. Porque é interessante, você gestor ou gestor, não sei se você já percebeu isso, nesse sentido a gente também se motiva, a gente também fica com um propósito fortalecido, porque os membros do time nos fortalecem. E aí o grande lance de trabalhar em time, construir um time, se você não tem um time, se você trabalha em uma equipe, a gente fala tradicionalmente assim, só didaticamente, é interessante transformar a equipe em time, porque a mentalidade muda. E quando se transforma num time, todos se auxiliam, não só a nível do trabalho, mas a nível de mentalidade também, a nível de propósito. Então, eu ver os membros do meu time, eu, Rômulo, ver os membros do meu time fazendo mais do que o combinado, e isso gerando maior satisfação a eles, como indivíduo, cada um individualmente sentindo mais essa satisfação, isso me alimenta, isso me dá mais motivação como gestor para que eu continue nesse processo de obtenção desse engajamento e produtividade, e a gente consegue isso como um todo, não só como uma entidade coletiva, como um ser coletivo, que é o time, mas também cada um de nós individualmente. E isso é muito bacana e eu espero realmente que vocês atinjam esse nível, essa dimensão, vamos dizer assim, atinja essa dimensão, não vamos dizer nível, porque parece que quem não atingiu ainda está inferior, não quero dizer isso. O que eu quero trazer é que nesse contexto, não vamos colocar como nível, mas nessa dimensão de conseguir estar em um time, auxiliar na construção de um time em que proporciona essas características, isso realmente traz muita satisfação como gestor, como colaborador, como membro do time, enfim. Deixa eu só conseguir corrigir aqui a câmera para não embaçar. Pronto. Então,
Eu espero que vocês, os que não atingiram ainda essa dimensão, atinjam esse patamar, porque eu realmente conheço muitas gestoras e gestores que estão realmente longe desse padrão, e eu não falo aqui querendo, como é que eu posso dizer, querendo criticar, não, eu trago isso realmente para que vocês vejam que é realmente desgastante não atingir esse padrão, é desgastante ter uma equipe em que cada um vai para um lado, é muito desgastante passar uma comunicação e a comunicação não ter feedback de que a pessoa recebeu aquela comunicação da forma como você queria passar aquela ideia. É muito estressante você estar em uma equipe onde há conflitos, onde você sai, mesmo que você não faça parte do conflito, mas o estresse respinga em você inevitavelmente quando há um ambiente, uma equipe tumultuada, com muitos confrontos, aquilo ali respinga na gente e é muito desgastante realmente estar gestor em um padrão como esse de equipe. Quem aí tiver nesse padrão pode falar com categoria o quanto é desgastante. Porém, não precisa ser desgastante desse jeito. O desgaste pode ser só o necessário das relações mesmo, dos conflitos naturais, normais de convivência e, obviamente, do estresse do trabalho, das dificuldades, dos desafios que os projetos nos trazem, e a gente tem que realmente administrar esses desafios. E nessa jornada, nós, como gestores, precisamos desempenhar alguns papéis. Os pais ou aqueles que adotam, que ali assumem um papel de pai, têm esse papel bem definido para desempenhar. As mães ou aquelas pessoas que assumem ali o papel feminino de mãe, e aqui eu estou falando estou diferenciando esses papéis porque, independentemente aí da forma dos casais, independente do perfil de casal, vai ter ali realmente uma figura que adota um perfil mais paterno na lista e outro perfil mais materno, algo mais rígido e algo mais flexível. A gente vê muito isso, é muito comum nos casais, aí a gente vê que um adota um determinado papel e o outro outra. Então, nós sempre estamos assumindo papéis ao longo da nossa vida, né? Quando a gente vai para uma academia, por exemplo, a gente começa a treinar jiu-jitsu, a gente ali, faixa branca, muito novinho, a gente está no papel de faixa branca, a gente não pode chamar um faixa azul para cima para ir treinar, a gente precisa esperar um faixa azul para cima chamar a gente. Quando a gente é faixa azul, aí a gente já pode chamar, a gente já está no papel de faixa azul, pode chamar um faixa branca ou um azul, mas não pode chamar um roxa nem um marrom, e assim vai. Quando você é faixa roxa, aí você já pode chamar um azul e um branco, e quando você é um marrom, você pode chamar o roxa, o azul e o branco, e quando você é faixa preta, você chama o marrom, o roxo, o azul e o branco. Então, cada um, na vida da gente, a gente realmente adota esses papéis, e como gestores, nós também temos alguns papéis definidos, mas eu quero chamar a atenção para alguns equívocos que acontecem com relação a esses papéis, porque coloca-se um holofote muito grande nessa figura de liderança e traz aí uma quantidade de papéis que o gestor não necessariamente está ali preparado ou aceita assimilar isso. E aqui, nesse sentido, o meu objetivo não é transformá-los em uma super pessoa que consiga absorver todos esses papéis. Não. Aqui o meu objetivo é lhe ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time, de forma sustentável, e que você tenha o menos estresse, só o estresse necessário com isso. Porém, nessa jornada, a gente vai ganhando alguns bônus, a gente vai ganhando algumas coisas que são, talvez, em alguns casos, mais relevantes ainda do que a produtividade,
mas aí eu não vou contar, vou deixar para depois, em outros momentos a gente vai falar quais são esses bônus que a gente observa, que a gente ganha no caminho da obtenção dessa produtividade, desse engajamento e produtividade. Mas vamos lá falar sobre os papéis dos líderes. Olha que coisa interessante. Alguns colocam, vou trazer aqui alguns papéis que são colocados aí na literatura. Vou colocar também um papel que em um dos aperfeiçoamentos que eu fiz foi demonstrado e eu achei algo assim muito perigoso de trazer esse papel. E eu até esclareci isso com a pessoa que deu o treinamento e eu vou trazer para vocês aqui, foi um fato interessante. Então vamos lá. Gente, dentre os papéis que eu vou trazer para vocês aqui, o de Leader Coach, chamado Leader Coach, ele é interessante pelo seguinte, a tradução de coaching é treinador, né? Então, como treinador, é interessante realmente que o líder consiga transmitir para o time alguns dos conhecimentos que ele tem a nível de liderança ou de produtividade, não de forma didática, assim, de forma, como é que eu posso dizer, como se fosse ensinar algo, mas na convivência a gente já vai fazendo isso naturalmente, conversando, sem precisar chegar e fazer uma palestra para que isso aconteça. Então presta atenção, não é você chegar, chamar a sua equipe e vamos fazer um seminário aqui sobre isso. Isso pode ser feito também e eu acho, olha, muito bacana, muito bacana. Tem equipes que fazem isso, tem times que fazem isso, separam ali um determinado período, determinado dia, com determinada frequência, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, e esses times se reúnem e tem um seminário, uma palestra sobre alguma coisa para todo o time. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Porém, eu falo, pode ter isso também, mas o que eu acho mais eficiente e eficaz, e é menos, investe-se menos tempo nisso, porque aí, no caso de um seminário como esse, você vai investir ali, deslocar um tempo, reservar um tempo para aquilo. E esse tempo reservado, obviamente é um investimento, né, que tem os frutos, mas pode atrasar um pouquinho a produtividade. Mas mesmo assim é um investimento, né? Não deixa de ser um investimento que vai ter ganhos mais lá na frente. Porém, esse contexto de treinamento diário, de uma forma tranquila, de disseminar os conhecimentos específicos para isso, você não vai precisar passar nada complexo. Depois eu vou trazer um roteiro aqui interessante do que pode ser feito nesse sentido. Mas é interessante isso porque isso tanto inspira, isso distribui conhecimento e isso vai formando uma cultura dentro do seu time. Isso vai formando uma cultura dentro do seu time. E aí você pode perguntando, poxa vida, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ter esse papel de treinador? Olha só, existe uma coisa chamada transferência da psicanálise, eu não vou adentrar muito nisso, mas eu vou puxar desse conceito para trazer para cá, que é o seguinte, a gente transfere para algumas pessoas determinados papéis, determinadas responsabilidades, determinada confiança, vamos dizer assim. Então, quando você está gestor, é como se o time transferisse para você determinados personagens, a figura de determinados personagens. Transfere para você, por exemplo, uma autoridade. Isso aí a gente já sabe, transfere uma determinada autoridade para você como gestor. Porém, pode transferir também outras personagens. E aí, dependendo de como a gente vai desempenhar esse papel, esse personagem tanto pode ser positivo como pode ser negativo. E a gente vai falar aqui sobre um dos papéis que eu considero negativo, que é o do gestor ou a da gestora que às vezes cria uma relação como se fosse uma relação paterna ou materna. Como assim? Dá bronca, mas dá uma bronca sustentável. Eu chamo bronca sustentável. Por que uma bronca sustentável? Porque fica dando bronca, mas não desliga. É como se gostasse de dar aquela bronca.
chega um dia, olha, dá um feedback negativo como se estivesse dando uma bronca, não nos mesmos termos, mas parecido, como se estivesse dando uma bronca na filha ou no filho, não falando como a gente fala, né? Não faça isso e tal, não desse jeito, mas dando de uma forma cordial, educada, dando bronca, dando um certo sermão, querendo doutrinar o membro do time. Pronto, a palavra melhor é essa, querendo doutrinar o colaborador. O que é que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente cria esse comportamento de querer doutrinar o colaborador, tanto você vai investir um tempo que poderia estar sendo utilizado em outra coisa mais produtiva para você e para o time, como você vai investir uma energia que pode ser que depois lhe faça falta. E você entra num papel que você retroalimenta essa relação. A pessoa, o colaborador, a colaboradora, meio que, dependendo da circunstância, às vezes entra também nessa relação e fica como se você fosse realmente o titio, a titia, o papai ou a mamãe que dá bronca, mas você repete, no outro dia o papai ou a mamãe vem dar bronca e você continua repetindo, você faz e inconscientemente você deixa uma brechinha ali para criar essa relação de bronca no outro dia. Sei que vai ter gente aqui que pode estar imaginando, nossa, que coisa é essa? Cara, isso não existe, ou então, não, isso aí, na prática, isso aí você já demite, você já tira a pessoa do seu departamento, do seu setor, ou demite, né, ou chama para um feedback e tal. Acontece que esses exemplos que eu dei, por vezes acontece realmente. O ser humano é muito complexo e nós todos somos seres humanos e nós todos temos essas possibilidades de sermos traídos pelo nosso inconsciente. Então, realmente eu conheço gestoras e gestores que adotam essa figura, não desligam o colaborador, mas ao mesmo tempo não deixam de dar bronca. É como se fosse realmente tivesse adotado ali o colaborador ou a colaboradora. Então, esse tipo de adoção, você gestor ou gestora, eu não sugiro que você faça, porque gera realmente uma relação que, no meu entendimento, é uma relação equivocada. Ela produz desgaste de energia, ela gera improdutividade, ela pode gerar conflito, porque essa relação ela não é uma relação natural, vamos dizer assim. Está tendo aí uma inversão de papéis e pode ser que em determinado momento haja uma cobrança dos papéis que foram colocados nos personagens. Eu espero estar sendo claro. Se tiver dúvida, pode escrever aí que a gente tira. Então, esse papel eu particularmente acredito, entendo equivocado, mas tem um papel que eu acho muito bacana, que é o inspirador, que é decorrência do treinador, né? O treinador, a gente divide ali o conhecimento, a gente tenta ali transmitir, por exemplo, mentalidade. É interessante que que você consiga envolver o seu time em uma mentalidade de crescimento, porque é interessantíssimo, mas muitas pessoas não fazem ideia da questão da diferenciação da mentalidade fixa e da de crescimento. A gente não vai entrar nisso agora para não causar aí uma digressão, mas depois a gente vai abordar isso. Então é interessante que o gestor, a gestora consiga transmitir essa mentalidade de crescimento para o time, porque todos se desenvolvem de uma forma mais sustentável com isso. Então, um outro papel que eu entendo ser muito interessante e eficiente é o de mediador ou mediadora. Por quê? Porque os conflitos são iminentes. Eu defendo que realmente as relações elas tendem realmente ao conflito. As relações tendem ao conflito. Então, se as relações tendem ao conflito, há que se ter esse papel de mediar os conflitos, de auxiliar as pessoas que estão em conflito a chegarem em um denominador comum, não alongarem esse conflito, não deixarem ele mais estressante, não deixar que ele tome uma amplitude maior do que o que já está,
E isso vai ajudar não só a sua relação com o seu time, mas também eles com eles mesmos. Então, o time todo fica numa mentalidade de mediação. Quando a gente faz isso, adotando esse papel, aderindo a esse papel de treinador e também de inspirador, o time se retroalimenta disso. E vejam bem, como eu disse no início, não é o meu intuito aqui transformar ninguém em uma super pessoa que tenha todas as características, características complexas, não. E essas características, esses papéis que eu estou trazendo aqui, eles não são complexos. A questão é que faz-se uma alegoria muito grande em cima desses papéis e realmente é natural que a pessoa já sinta ou medo ou preguiça até eu não gosto dessa palavra preguiça, mas não se sinta interessado, vamos substituir. Medo ou então desinteresse em desenvolver esses papéis, em se colocar nesses papéis, porque faz um exagero muito grande. Tem gente que tem treinador que faz assim, sobre esse papel tá aqui esse livro. Poxa, a pessoa vai ler, a leitura é sempre ótima, mas poxa, o gestor, a gestora já está ali com o seu tempo comprometido para as atividades que faz, já tem os papéis que já são bem delineados, além desses que eu estou dizendo aqui, cada empresa tem a sua cultura, então já tem um tempo ali já bem definido e para cada papel ter que ler um livro para isso, eu entendo que isso pode ser passado, treinado de uma forma muito mais prática, menos complicada e sem esses confeitos exagerados que se coloca na figura de cada um desses papéis. A gente está em um momento em que estamos vivendo atordoados por muitos valores, muitos conceitos, a gente está sempre hiperconectado a tudo, então eu entendo que o que puder ser mais facilitado nesse momento, mais objetivo, vamos dizer assim, não é fácil no sentido facilitado que eu falei, não é no sentido de, vamos pegar só esse pedacinho aqui sem entender o fundamento. Não, muito pelo contrário. É necessário entender o fundamento porque senão vai ser uma decoreba que pode ser que se dissipe, mas pode ser feito de forma prática. Então, o mediador é um papel que eu entendo ser importante também, mas esse mediador, ele precisa ter em mente que o papel dele não vai ser só na mediação do conflito. O gestor, a gestora, para conseguir esse engajamento, essa produtividade do time, ele tem que ter em mente o termômetro, ter em mente a temperatura ali dos relacionamentos dentro do time. O que acontece muitas vezes é que realmente os gestores ficam muito alheios de como é que está o relacionamento das pessoas no time e dependendo do time ou da equipe, tem equipes que a gente sabe que cada um quer ir para um lado diferente, o gestor ou a gestora não tem liderança, vamos dizer assim, não há uma conexão com o time, e aqui eu não estou querendo culpar, não é culpa dessas pessoas, desses gestores e gestoras que não têm ainda não têm essa habilidade, mas vão desenvolver, então não é culpa deles, mas em determinadas circunstâncias, por não terem essa desenvoltura de conexão com o time, com a equipe no caso, cada um vai querer ir para um lado e nesse cada um vai querer ir para um lado, obviamente os conflitos tendem de forma mais facilmente a aumentar a probabilidade de conflito. E para isso o líder não deve, eu entendo que não deve esperar que esse conflito se estabeleça. Precisa medir ali a temperatura do time e para saber como é que estão os ânimos. Você não precisa também, de forma exagerada, chegar na estação de trabalho de cada um e perguntar como é que está. Não. Mas existe uma ferramentazinha que eu entendo bastante interessante, bastante útil, não só para isso, mas também para a produtividade, para monitorar a produtividade e o time se enxergar como um todo, que são as reuniões. Nas reuniões, a gente mede essa temperatura.
Então, quanto maior for a frequência da reunião, quanto menos espaço de tempo tiver reunião, eu entendo que já é um recurso que os gestores têm, que o time tem, não só os gestores, obviamente, que o time tem para se observar, para se monitorar e ver como é que está ali os conflitos. Isso, gente, isso é fascinante como esse mecanismo funciona quando a gente já está realmente inserido nesse contexto. E, poxa, meu time é um motivo realmente de orgulho para mim, porque a gente já consegue, não só eu, todos no time conseguem já monitorar essas possibilidades de conflito e às vezes a gente já detecta e vem, olha, aconteceu isso daqui e tal, vamos monitorar para que não surja fogo ali, vamos ver o que a gente pode fazer para... Gente, isso é fascinante. Realmente, você, gestora e gestor, que chegou nesse padrão, meus parabéns. E se você... Acontecem às vezes de gestores já chegarem em um time que já tem esse padrão. Se for o seu caso, um gestor que não tinha ainda chegado nisso, mas chegou em um time onde já tem esse padrão, meus parabéns. Mantenha esse time, faça o seu melhor para que esse time mantenha esse padrão. E você, gestora ou gestor que não chegou nisso ainda não chegou, eu quero lhe dizer que é possível chegar, sim, é possível. E pode-se chegar de uma forma não tão desgastante, pode-se chegar de uma forma não desgastante, mas para isso realmente precisa seguir um roteiro. E eu sugiro que depois, se você não puder ter assistido ao vivo, assista depois gravado, volta aí se precisar, porque estou deixando aqui contextos aqui, conteúdos realmente do que eu coloco em prática. São os melhores conteúdos que me ajudaram realmente juntamente com o meu time, que é um time maravilhoso, topou realmente tudo que eu trouxe para implementar. Eu já passava para eles o que era, eu já dizia, olha, isso aqui eu estou tentando fazer isso para isso. São super profissionais, confiaram em mim, confiam, eu também confio muito neles. E mais uma vez eu digo para você, gestora e gestor ou gestor, que isso é muito bom, nos proporciona bem-estar, propósito, motivação, mesmo quando o trabalho, o projeto exige muito da gente a nível intelectual e físico, a gente realmente se desgasta, se estressa, pode existir um conflito interpessoal aí no meio do caminho, mas mesmo assim, só em ter propósito, em você estar em um lugar onde todos estão caminhando na mesma direção, juntos, isso é fascinante. E você pode conseguir isso também. Então, dentre esses papéis que eu falei aqui, o que eu considero mais importante... Não, mas antes do que eu considero mais importante, eu quero falar para vocês um que eu sugiro que vocês não adotem de forma alguma, porque vai ser muito desgastante, vai ser realmente prejudicial e o efeito colateral disso pode ser bem improdutivo, que é o seguinte, é o de terapeuta. Meu Deus, você deve estar pensando, Rômulo, terapeuta? Onde é que você viu isso? Terapeuta, meu Deus, que papel é esse que eu vou ter que assumir? Não, pelo contrário. Isso em um dos cursos que eu fiz, surgiu realmente lá no material falando sobre esse papel de terapeuta do gestor, da gestora. E na hora que eu vi, eu imediatamente entrei em contato com a pessoa que deu o treinamento, e a pessoa, de forma muito gentil, muito educada, combinou comigo, a gente marcou uma reunião, porque eu disse, olha, eu depois de todo o treinamento, e é verdade isso que eu falei, depois de todo o treinamento que eu faço, a nível de gestão, liderança, enfim, produtividade, eu busco ali as referências nos livros que foram dados, ou então se eu tiver alguma dúvida, algo que eu não tenha visto ainda,
desperte a minha curiosidade, eu pergunto à pessoa que deu o curso, olha, onde foi que você viu, qual foi o livro que você poderia me indicar para eu aprofundar mais nesse tema? E foi o que eu fiz. Eu disse para essa pessoa que, olha, eu preciso realmente... Eu gostaria de saber de onde foi que você tirou essa questão aqui do papel do terapeuta, porque depois de todo o curso eu faço ali uma revisão, busco a literatura que foi dada, recomendada, e a pessoa disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião para a gente conversar sobre isso. E a pessoa marcou a reunião, foi uma pessoa muito educada, muito gentil, é uma pessoa competente, uma pessoa realmente dedicada. E na reunião, essa pessoa me explicou que realmente ali, essa pessoa não quis exatamente colocar isso, que seria um terapeuta. Era uma forma de explicar tal coisa que ela explicou no dia. Porém, estava lá escrito, né? Então, é um detalhe que eu recomendo a vocês que não tentem realmente querer adotar esse papel de terapeuta. Eu sei que é fascinante, às vezes a gente... Porque a natureza humana é algo que fascina realmente, tem algumas pessoas que gostam dessa questão de comportamento, de psicologia, dos aspectos psicológicos e emocionais, e às vezes o gestor, a gestora fica tentado a acreditar que é capaz realmente de dar uma de terapeuta. Mas isso é realmente um absurdo de se fazer. Não faça, não cometa esse equívoco. Confie no que eu estou dizendo. Você vai economizar muita dor de cabeça. Se você não fizer essa história de entrar com o papel de terapeuta, você estará economizando muita dor de cabeça. Então, papel de terapeuta na gestão, jamais. Não entre nessa. Não tente ser terapeuta de nenhum dos membros do seu time. Não faça isso, por favor, porque você não fazendo isso, você vai realmente estar se poupando de desgaste tanto na produtividade como na sua própria psicologia. Então, pessoal, antes disso, quero falar também do papel que eu tinha escrito aqui, do papel do influenciador. Sim, o influenciador. Falei da inspiração, né? Que todos nós podemos servir de inspiração para alguém, mas influenciar... Hoje tem a questão dos influenciadores digitais, né? Mas antes dos influenciadores digitais, nós já somos influenciadores na vida real. Todos nós influenciamos alguém e as pessoas também nos influenciam. Nós construímos a nossa personalidade, a nossa psicologia, vamos dizer assim, o nosso padrão comportamental inspirado, influenciado pelas pessoas, pelos nossos familiares, influenciados pelos companheiros de trabalho, por nossos amigos que nós tivemos na escola, aquele ou aquela que se destacava mais no esporte, ou no estudo, ou então aquele que tem gente que é influenciado também por aquele que não se destaca muito, ou então que se destaca ao inverso, além de ser um bom estudante, por exemplo, tirar notas boas, o cara que tirava nota super baixa, tem gente que se influencia com isso. Não, esse cara é legal, esse comportamento aqui ele não tira notas boas, mas é descolado, é descolada, enfim, a gente está influenciando sempre. Então tem esse papel também de influenciar, que isso aí já é de forma mais natural, mas dentre esses que eu trouxe, que foi um resumo, realmente o que eu entendo ser o mais relevante, porém dizer que ele é o mais relevante, não estou querendo dizer que os outros não são necessários, são obviamente necessários, é um conjunto deles, porém, dentre esse conjunto, eu entendo que o mais importante é realmente o de mediador, porque eu entendo que as relações tendem ao conflito. Eu já falei para vocês aqui, é o meu entendimento, que as relações, sejam elas quais forem, elas tendem ao conflito. Entendo quem pensa o contrário, mas o meu entendimento é esse, o meu método é formulado também nisso, minha experiência demonstrou isso, e a minha visão é nesse sentido, de que as relações interpessoais, elas tendem ao conflito. Todas as relações tendem ao conflito. Então, para não ter o conflito, por que algumas relações não têm conflito? Algumas relações não têm conflito ou não têm muito conflito porque há um investimento de energia para que não tenha muito conflito.
Por exemplo, vamos dizer um casal. Um casal, obviamente, todo casal tem conflito. Mas por que que não tem, uns têm muito conflito e outros têm pouco conflito? Eu acredito que é porque se tem pouco conflito, investe-se uma energia a mais para dirimir esses conflitos. Embora essa energia a mais que se invista também é um desgaste, a gente fica cansado, às vezes fica impaciente, às vezes, meu Deus, de novo. Mas enfim, é uma energia que se investe, é aquela questão da entropia, né? É um investimento de energia para que aquilo não gere uma desordem maior. Tudo tende à desordem, né? Nos sistemas, teoria geral dos sistemas, as coisas tendem à desordem, a entropia é o nível de desordem que cada sistema ali tem, né? Mais ou menos isso. Então, se a gente não investe energia para administrar essa desordem, a desordem aumenta. Então, eu entendo que as relações que têm muito conflito é porque o investimento de energia ali não está sendo suficiente. Ou um dos dois não está investindo a energia, um dos dois que eu falo, as pessoas envolvidas no conflito, um deles não está investindo a energia suficiente, ou os dois, ou três ou mais, estão investindo pouca energia, ou alguém não está investindo nada de energia, ou os demais estão investindo pouca energia. Então, o mediador, para mim, é o papel mais importante, mas, como eu disse no início, não vamos deixar que o mediador só atue no momento do conflito. Não, a gente precisa monitorar. Mediador / monitor de conflitos. Eu acho que seria mais interessante. Mediador / monitor de conflitos. Então, minhas amigas, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Encerro aqui mais uma live. Nos encontramos na quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas. Um grande abraço a todas e a todos, uma excelente noite e até quinta-feira às 19 horas. Tchau, tchau.